Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, que satisfação, né? Estamos juntos aqui hoje, mais uma palestra, né? Que nós vamos poder conversar mais um pouco sobre Kardec e comemorar o nascimento de Kardec. Então, dando continuidade a essas comemorações do aniversário de Allan Kardec, nosso professor Rivail, hoje vamos conversar um pouco mais sobre a Revista Espírita e também sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? As reuniões, os boletins e outros acontecimentos realizados na e pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? Essas reuniões elas eram publicadas na Revista Espírita, inclusive lá no capítulo 30 de O Livro dos Médiuns encontramos o seu estatuto, seu regulamento, normatizado em 29 artigos, né? Então a revista, né, espírita e a sociedade, elas seguiram juntas. Tá? O estatuto, ele tratava dos objetivos, gente, e fins da constituição dos sócios, da administração das sessões e de outras disposições também. As reuniões espíritas passaram a ser realizadas nos locais de funcionamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que também chamamos de SPEE. Esses locais foram vários ao longo do tempo, nós vamos ver isso. Mas na sociedade, as reuniões espíritas eram realizadas como um caráter bem mais sério do que outros estabelecimentos, do que outras sociedades. Contavam, inclusive, com a participação de pessoas que tinham objetivos mais profundos do que a simples diversão e a simples curiosidade, né? E até hoje vemos muita gente, né, vemos que se aproxima de qualquer, né, fenômeno espiritual, né, apenas pela simples curiosidade, né, e também por desejar ser ajudado, receber aconselhamento e benefícios de tratamentos e passes. Nós chamamos eles carinhosamente de papapasses, que só acreditam no espiritismo presencial. Né? Se falarmos aqui que daqui estamos realizando a prece, que vão receber passe tudo também, não acredito. Né? E nesses momentos de pandemia agora, tem um conflito muito grande. Não é isso? E nesse momento de pandemia, né, então, ficam desesperados pelo comparecimento físico às casas espíritas e a outros locais de práticas religiosas. Mas aos poucos vão aprendendo, assim como nós também vamos aprendendo, que não é por aí. Os espíritos e as energias estão por toda parte. Né? Conforme vão estudando, né, nós vamos aprendendo isso. A Revista Espírita era, por exemplo, um periódico mensal, que falava também dessas situações. Circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858. Foi publicado sob a responsabilidade direta do professor Rivail até o seu desenlace, né, da matéria. Após sua partida, foi administrada pelos seus continuadores até os nossos dias. Tá bom? Então vamos à leitura agora da página de início. Bom, agora vamos ler o texto de início da nossa conversa de hoje. A nossa página inicial, como vocês podem ver, é do livro Renovando Atitudes, né, com o médium Francisco do Espírito Santo Neto, e foi ditado pelo Espírito Hamed, nosso querido Dr. Hamed. Né? Então vamos aí à leitura, vou ampliar para vocês, e começa assim: Pilatos então, desculpa, né, digitação, lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Tá? Não vemos a verdade conforme Jesus Cristo, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. As ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver. E porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso,
Tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo-os a outras pessoas. Adão disse a Deus: eu não pequei. A culpa foi da mulher que me tentou. Eva se desculpa perante o Criador. Toda a discórdia ocorrida cabe à maldita serpente. Assim, somos todos nós, quando desconhecemos os traços de nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir em nós próprios. Nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sob determinados pontos de vista, pois em realidade ela se forjou entre nossas convicções mais profundas sobre aquele que nós convencionamos chamar de certo e errado, isto é, verdadeiro ou falso. Na infância, por exemplo, se fomos repreendidos duramente por demonstrarmos raiva, se fôssemos colocados em situações vexatórias por aparentarmos medo, ou se fomos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho. Acabamos aprendendo a reprimir essas emoções por serem consideradas feias, erradas e pecaminosas por adultos insensíveis e recriminadores. Porém, não damos conta de que, ao adotarmos essa postura repressora, tornamos-nos criaturas inseguras e fracas e, a partir daí, começamos a não confiar mais em nós mesmos. Se a nossa verdade não é admitida honestamente, como podemos nos aproximar da verdade maior? Sentir medo ou raiva quando houver necessidades autênticas, seja para transpor algum obstáculo, seja para vencer barreiras naturais, é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva é um importante fator de defesa. E o medo é um prudente mediador em situações perigosas. Para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas, e nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional simplesmente. O que é a verdade? Disse o Mestre: vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Cremos no que vemos, mas muitas vezes os órgãos dos sentidos nos enganam. Vejamos alguns exemplos. A Terra parece parada. O arco-íris nada mais é do que raios de sol, atravessando gotículas d'água. E certas estrelas que vislumbramos nos céus já não existem. Contudo, devido às distâncias enormes a serem percorridas, as suas luzes continuam aportando na atmosfera de nosso planeta, dando-nos a falsa impressão de vida real. Cremos no que nos disseram, e embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, aceitamos como verdades absolutas, quando de fato eram conceitos relativos. Maneiras erradas de se ver a sexualidade, a religião, o casamento, as raças e as profissões distanciam-nos cada vez mais da realidade das situações e das criaturas com as quais convivemos. Em vista disso, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa do que a visão física. E abramos as comportas de nossa alma para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade, a qual se referia o Mestre Jesus. E assim, queridos irmãos, vamos agora fechar os nossos olhos, limparmos as nossas mentes e agradecer pela oportunidade desse momento que estamos juntos e pedir com que a nossa conversa transcorra
na mais absoluta paz e com toda a tranquilidade. Vamos pedir que chuvas de bênção atinjam os nossos lares e que nós possamos nos concentrar para poder compreender tudo aquilo que será conversado e debatido na noite de hoje. Que assim seja, Pai querido, em nome de Deus e no abraço querido e carinhoso de Mestre Jesus, damos por iniciada a nossa conversa da noite de hoje. Graças a Deus, meus irmãos. Então agora nós vamos para a nossa conversa, né? Vamos lá. Bom, então agora vamos, após a prece, continuar aí a nossa conversa e vamos falando agora nesse início dos fenômenos, né, espirituais, mediúnicos, através dos tempos. Então, falando do fenômeno mediúnico, desde o relato da primeira vez que ele foi percebido, que ele foi relatado, já estaremos apontando a importância da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, que é o alvo nosso hoje, o objetivo da conversa, o assunto principal. Então, o fenômeno mediúnico que nasceu com o Espiritismo, ele nasceu com o Espiritismo codificado, não. Ele não nasceu. Ele vem muito antes disso. Mas foi graças à doutrina espírita que esse fenômeno foi melhor compreendido, com uma proposta, né, da doutrina espírita, de um novo olhar. E esse olhar contendo as lentes da ciência, filosofia, senso moral, né, / religião. Agregando essas três lentes, uma proposta bem diferente do que até então nós tínhamos, principalmente sobre o aspecto religioso. Isso não serve apenas, essas três lentes, somente para o aspecto religioso, e sim para até a nossa vida, para sermos mais justos, por exemplo. Então, o fenômeno ele existe desde as épocas mais remotas da vida planetária. Desde que o homem é homem, ou até um pouco antes disso. E no mundo tecnológico, né, de hoje, nesse mundo tecnológico atual, nós vamos ampliando a percepção e aguçando, né, gente, através dessa oferta, né, que é trazida pela internet, pelas mídias sociais, né, pelos aplicativos de mensagens instantâneas. Então, hoje em dia, nós temos, inclusive, antigamente as pessoas falavam, eu vi, o fulano falou. Hoje nós já temos a oportunidade, olha aí o vídeo sobre isso. Então, nós temos uma questão mais palpável, né, que pode ser melhor analisada, que está sendo exposta a nós. E tudo hoje que acontece, num piscar de olhos, num canto do mundo, no outro, está todo mundo sabendo. Isso é muito bom, né? Como é a difusão das informações, do conhecimento, a possibilidade das análises, com isso aí tudo. Bom, então fica mais difícil, né, diante de tanta informação, não prestar atenção nas inúmeras formas de analisar o mesmo fato. Por isso que eu falei das lentes da doutrina espírita. Ciência, filosofia e o senso moral, né, / religião. Ninguém mais precisa ficar refém de uma única fonte de conhecimento. Aquilo que alguém falou. Eu falei, aí a pessoa acredita, né, e por aí vai. Não. Agora tem mais como analisar. Bom, então, não precisamos ser mais escravo mental, né, se assim não desejarmos ser, sobre várias situações, sobre vários assuntos. Então, o início dos fenômenos espíritas, né, dos fenômenos mediúnicos, ele, na verdade, como nós falamos, confunde com a história da humanidade. De acordo com os povos, os costumes, o conhecimento, as religiões e a época também. Os espíritos, através dos médiuns, que tiveram vários nomes, oráculos, profetas, e por aí vai.
Então, através desses vários médios, provocaram incontáveis fenômenos mediúnicos. Fenômenos esses relatados, inclusive, em diversos livros, né? Sendo um deles a Bíblia, que não é o mais antigo. Moisés, por exemplo, demonstrou grande capacidade mediúnica, como nós podemos perceber, né? Um grande dom. E Maomé, o fundador do Islã, redige o Alcorão sob o ditado de um espírito que adota para se fazer escutar o nome e a aparência do anjo Gabriel. Então, na Idade Média, outros médiuns importantes se revelam, como, por exemplo, Dante Alighieri, que sob a influência, né, espiritual redige a Divina Comédia. É o maior relato que nós temos sobre o inferno, por exemplo. Tasso, né, sobre a inspiração do espírito Ariosto, escreve o poema Renaud. Milton escreve O Paraíso Perdido. Shakespeare nos fala sobre aparições em Hamlet. Há ainda Goethe, né, o Fausto, que é uma obra mediúnica. Então, do Extremo Oriente até as civilizações andinas, é farto o conhecimento, né, antigo que nós temos de relatos sobre o sobrenatural. Na China primitiva, os sacerdotes evocavam os avoengos para assessorar os governantes e até parcelas do povo. Bom, os sacerdotes e faquires na Índia evocavam espíritos. Os sacerdotes druidas, né, na antiga Gália, por exemplo. Aliás, os sacerdotes druidas, né, da antiga Gália, nós temos também os kahunas na Polinésia. Os lobachas na Abissínia. Os pajés, gente, das tribos dos índios do Brasil. Os xamãs entre os índios norte-americanos. Os milongos na África. Os feiticeiros médicos entre os esquimós. E seguem, né, muitos outros exemplos. Mas esses fenômenos, pessoal, eles fazem parte dos fenômenos da natureza, como qualquer outro fenômeno. Então, raios, tempestades, terremotos, maremotos sempre foram tão frequentes como os fenômenos espirituais, mediúnicos. Mas todos os fenômenos naturais, sem exceções, foram objetos de mistificação, foram mistificados. E cá para nós, às vezes de forma bastante exagerada, né? Mas é a compreensão, né, do povo da época ou de cada um. Mas homens inteligentes, aos poucos, os estudaram. E isso que foi se tornando ciência. Mas antes deles, desses homens, civilizações chegaram a presentear os supostos seres sobrenaturais por trás dos eventos, com oferendas, né, que incluíam até vidas, né, sacrifício de vida de animais e humanas. Isso ocorreu e, de certa forma, ainda ocorre, muito em razão ainda, né, da ignorância. Então, que tipo de ser vai querer ou exigir a morte como pagamento? De qualquer ser, de qualquer criatura. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. Bom, e Jeová, de acordo com os textos bíblicos, revelou, por exemplo, sua presença em uma nuvem e ainda de outras formas em outros momentos, né, nos textos do Antigo Testamento. Bom, nos dias atuais, em todos os cantos do globo terrestre, as artes, as profissões, as cidades, os países possuem seus anjos, seus guardiões, seus patronos. Mas eles, na verdade, são espíritos de várias ordens evolutivas. E assim, ao longo de todos esses milênios, vencendo os fenômenos
naturais, então, associados, tá bom? Associados, né? As forças divinas ou as forças demoníacas, tá? Procurando a palavra. Então, muitos foram queimados vivos por atos de bruxaria, acusados de ato de bruxaria e de suposta associação aos demônios, gente. E foram punidos pelo simples fato de quê? De terem sido médiuns excepcionais, dons, né? E até, né, demonstra, né, essa questão dos médiuns excepcionais. Então, ainda tem essa questão, né, que não pertencem àquela determinada tribo ou grupo mais forte e ou uma religião dominante. Aí pagavam o preço. Talvez, atualmente, ainda haja quem até fizesse, né, isso, se pudesse, né, e até demonstra através de preconceitos e ofensas, como nós vemos aí. Para ver que ainda há pessoas ou grupos que não estão longe desses comportamentos ignorantes, né, que tiravam a vida de alguém ou segregavam. Por ser médium, né, por ser profeta. O fato é que os fenômenos da natureza, eles são os mesmos, né? E os fenômenos naturais, eles integram esse conjunto dos fenômenos espirituais. Mas os homens, né, que os presenciam não são os mesmos, tá? O conhecimento e o desprendimento dos preconceitos vão proporcionando ao ser humano enxergar com olhos, gente, mais evoluídos, amadurecidos e com mais amor, mais conhecimento, mais coração, mais amor, né? Bom, e aí agora, já migrando pro início do espiritismo, né, codificado, já chegando mais próximo, né, dessa época, nós temos, então, que antes ocorreu uma explosão na Europa, mas antes de fenômenos, né, da explosão dos fenômenos no mundo, em época mais recente, já haviam pessoas sérias e comprometidas, então buscando o fenômeno, tá? Vou colocar aqui, vou ampliar as imagens para vocês irem acompanhando também comigo. Então, mas foi no século XIX que ocorreu uma espécie de invasão espiritual impressionante entre os homens. Primeiro nas Américas e depois na Europa. Nas exatas palavras, né, o mundo civilizado se deparou com a ocorrência à luz do dia, gente. Tá? As quais muitos, né, só tinham escutado falar ou lido. Então foi um período, né, do século XIX que tanto em terra de continentes africanos quanto do continente europeu, objetos, mesas, cadeiras voavam, seres se materializavam e por aí vai. Isso chocou demais. E esse era o objetivo da espiritualidade amiga. A partir dos fenômenos de 1848, vivenciado pelas irmãs Fox. Leia, como vocês estão vendo aí, ó, né, a Kate e a Margaret Fox, tá? Em 1848, né, lá em Hydesville, estado de Nova York, país, Estados Unidos da América. O espiritismo foi se tornando uma fonte que prometia oferecer respostas para uma série de questões da ciência e da filosofia e até da religião. É interessante mencionar que as irmãs Fox, elas estavam sob uma pressão monstruosa, né? Porque elas viam os espíritos, através delas os espíritos se manifestavam e por aí vai. A igreja, inclusive, né, as excomungou por terem, na opinião da igreja, olha só a ignorância, terem feito acordo com o diabo. E aí elas foram chamadas de mentirosas e ameaçadas fisicamente diversas vezes, né? Aquilo que eu acabei de falar com vocês. Né? Só que naquela época já não podia queimar, né? Que se pudesse, bruxaria. Bom, então diversas comissões foram formadas na época com o objetivo de estudar
o estranho fenômeno, né, ou os estranhos fatos, os estranhos fenômenos, e expor as irmãs Fox como fraudulentas. Mas não foi isso que aconteceu. Então, as meninas foram submetidas aos mais rigorosos e severos exames, algumas vezes brutais, gente. E em 1852, né, um pouco depois, né, das irmãs Fox terem, né, iniciado lá os fenômenos, os primeiros missionários americanos, então, do espiritualismo moderno, foram para a Escócia, né, e para a Inglaterra. Vou colocar aqui para vocês já um passinho que eu vou falar agora. Vão acompanhando nos quadrinhos azuis. Então, em 1853, o navio Washington parte de Nova York para o porto de Bremen, levando médiuns, livros, brochuras e jornais. E em abril de 1853, a imprensa anuncia pela primeira vez a chegada do movimento na Europa. Foi Delphine Gay de Girardin que levou o fenômeno, tá, das mesas girantes para a França. A partir daí, o fenômeno das mesas dançantes ou girantes tornou-se uma febre, gente, na Europa e servia como diversão de salões da alta sociedade, né? De tanto que eles ocorriam, acabou sendo banalizado, infelizmente. É claro que a partir daí, pessoas gananciosas também, né, se aproveitaram e criaram métodos obscuros para imitá-los, né, no intuito de ganhar dinheiro, de forma desonesta. Isso às vezes que abala a coisa séria, né? E aí tem gente que já tem aqueles atavismos e tal, e tudo preconceito, tá vendo? Não presta, mas aí não preste atenção nas pesquisas sérias. Bom, mas vamos lembrar que os charlatães não diminuíram, tá bom, gente? Nem afastaram a velocidade dos fenômenos. O mundo espiritual se mostrava para todos. Acabou. De 1848 para cá, muita gente começou a ver muita coisa. E diversos observadores se dedicaram a essa observação, aos experimentos. Tudo com o objetivo de obter uma fundamentação científica para tais fenômenos. Tem que ter gente inteligente para parar de agredir, né, para parar de ser preconceituoso e enxergar e analisar. Né? Então, essa questão científica, né, essa observação séria, foi perseguida. E já, né, no ano, né, anterior, né, outros fenômenos, como por exemplo o magnetismo no passado, por exemplo, a eletricidade, foram desvendadas da mesma forma, com observação. Tinha gente que diz, não mexe com isso, que isso aí é ou não é, e por aí vai. Mas outras pessoas já, né, enxergaram coisas sérias, né? Então, continuando a conversa, e era importante, né, em meados então, do século XIX, encontrar uma prova irrefutável para a sobrevivência do espírito após a morte. E foi isso que aconteceu. Seria importante provar, gente, a existência do mundo espiritual, que de uma certa forma Dante Alighieri já tinha falado na Divina Comédia, né? Então, gente, seria importante provar esse mundo espiritual, né? Esse mundo dos fantasmas, dos anjos, dos demônios, tão mencionados por várias religiões, né? E sobretudo as cristãs. Afinal de contas, o que são os anjos? O que é o céu? O que é o inferno? Senão um mundo espiritual apresentado de forma muito resumida. E no século XVIII, nós tivemos, por exemplo, né, Emanuel Swedenborg, né, como um destaque, tá, dentre os pesquisadores. Então, no século XIX, reencarnaram vários outros médios, como Davis, Eusápia Paladino, Amália Domingos Soler, Staton Morses, recorrendo aqui a minha cola, Vera Krzyjanowski, Madame d'Esperance, Florence Cook, Slade, Catarina e Margarida Fox, as irmãs Fox, né? Senhora Ruffle e Anna Roth. E também aí, né, nós temos os cientistas, tá? Que fizeram, né, que já levaram a sério, além do Swedenborg, como Andrew Jackson, Daniel Douglas Home, tá?
e também um livro Atenção de Arthur Conan Doyle. Bom, todas as missões de auxiliar na comprovação e compreensão da realidade espírita, nós tivemos dessas pessoas. E entre os observadores do século XIX, destaca-se Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em 1804 e falecido em 1869, um grande pedagogo francês. Então, esse grande pedagogo francês, que era Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi discípulo do grande Johann Henri Pestalozzi. Rivail se tornou muito conhecido por seu pseudônimo, o nosso querido Allan Kardec. Nome, inclusive, que adotou quando publicou o livro dos Espíritos. A doutrina espírita, então, ela surge pelo esforço desse cientista, né, desse grande cientista, grande professor e grande educador, que em vidas anteriores ele estagiou, né, como outras personalidades, tá bom? Exercendo outros papéis em outras culturas, como, por exemplo, a dos druidas. O fato, né, é que nunca antes na história da humanidade, tá bom? Nunca antes na história da humanidade houve um trabalho dessa magnitude, como foi a codificação do Espiritismo, que fique, né, bem destacado. Bom, então, do preconceito até a construção de um conhecimento, algo que vem transformando as sociedades, salvando vidas e mentes, impulsionando a tecnologia para o nível que temos hoje. Esse é o papel, é o caminho que nos mostra esses grandes homens, como foi Allan Kardec e tantos outros que pesquisaram, né, e nos mostraram, desmistificando fenômenos. Bom, e agora, né, nós vamos falar, né, sobre a sociedade, né? Vamos entrando mais ainda na sociedade espírita, que é o objeto da nossa conversa, e vamos fazer essa comparação, né, da primeira casa do caminho e a primeira casa espírita, como eu vou colocar aqui, para vocês acompanharem. Então, a Casa do Caminho, para quem lembra, né, foi fundada por Pedro e mantida por Tiago Menor, lá na época de Cristo, nos tempos de Jesus, né, lá na Jerusalém. E a Casa do Caminho foi a primeira casa de benefícios. Hoje, há várias, né, casas de benefícios. Casas que, com sacrifício, por exemplo, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que naquela época de Jesus era Zaqueu, que tanto homenageamos aqui no canal, né, por ocasião do seu aniversário. Então, o Dr. Bezerra de Menezes se dedicou, né, a reconstruir ao longo dos 2 milênios, sempre mantendo esse modelo inicial da Casa do Caminho, né, da Casa dos Apóstolos. Então, muitas sociedades naquela época foram fundadas para estudar os fenômenos, tá, do pós-morte, agora vindo já para a época de Kardec, tá? Então tinha muita sociedade. Essas sociedades executavam sessões de caráter experimental do mediunismo, né, do fenômeno. Porém, elas não possuíam, tá, um caráter, uma orientação, doutrinária. A codificação desenvolvida por Allan Kardec, nosso professor Rivail, somente teve início em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Então, somente a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada e orientada com base na doutrina espírita, na doutrina dos espíritos. E a Sociedade Parisiense de Estudos
espíritas, né, que às vezes eu vou mencionar ela aqui simplesmente como SPEE, ela é considerada a primeira casa espírita, gente. Ou seja, ela foi a primeira entidade espírita oficialmente constituída. Nela ficou impressa o encaixe da ciência no tríplice aspecto: ciência, filosofia, senso moral / religião. O objetivo da sociedade, né, da SPEE, conforme os regulamentos publicados como o anexo, né, lá no livro dos médiuns, lá no capítulo 30, dizia que era justamente o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espirituais e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. A sociedade, gente, ela manteve a continuidade das pesquisas dos fenômenos iniciadas pelo professor Rivail. E aí, além disso, nós temos também, né, a Revista Espírita, que também é assunto de hoje. E a Revista Espírita publicava o resultado dos encontros dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da SPEE. Conforme consta na página inicial, na página final, perdão, da Revista Espírita de maio de 1858, Kardec deu ciência da criação da sociedade nos seguintes termos. Olha só. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em Paris a 1º de abril de 1858 e autorizada por portaria do senhor prefeito de polícia, conforme o aviso do senhor excelentíssimo ministro do Interior e da Segurança Geral, em data de 13 de abril de 1858. Esse relato, né, da Revista Espírita sobre a ciência e a autorização junto ao ministro foi algo marcante. Olha só por quê. O ministro em questão, nesse momento, ele era, quem era? O general Charles-Marie Spinacy. Tá? Havia, né, essa exigência, tá, da ciência lá, inclusive, porque a França, naquele momento, vivia, né, lá um instante de convulsão política. Tá? Era uma época, ou seja, de grande tensão, né, após, sobretudo, o atentado contra o imperador Napoleão III, tá? Que é o imperador da França, na ocasião. Então, esse atentado, inclusive, foi realizado pelo italiano Félix Orsini. E, sendo preciso, ele foi no dia 14 de janeiro de 1858. Devido a esse atentado, então, teve uma lei de segurança, né, que foi sancionada em 19 de fevereiro de 1858. Essa lei não permitia a reunião de mais de 20 pessoas em locais fechados. Félix Orsini foi condenado à morte na guilhotina em 13 de março de 1858. Então imagina como estava a França naquele momento. Ou seja, né, essa execução ela ocorreu 20 dias antes da fundação da SPEE. Posteriormente, inclusive, Kardec descobriu que o general Spinacy ele era simpatizante da causa espírita. Muito legal, né? Então Kardec obteve essa informação em uma entrevista mediúnica com o espírito do próprio general, 6 dias após a o desencarne do mesmo. O general Spinacy ele faleceu no dia 4 de junho de 1859, no terrível combate de Magenta, salvo engano, lá na Itália, perto de Milão. Esse combate de Magenta ocorreu. Então, né, para funcionar legalmente e não ser incomodada, a SPEE precisaria transpor as dificuldades que as circunstâncias da época impunham. Sendo assim, o senhor Dufour, olha só, que participava, né, da SPEE, ele cuidou, gente, tá? Ele cuidou, então ele cuidou do caso, tá?
O senhor Dufault cuidou do caso porque ele era amigo do prefeito de polícia de Paris. Todavia, a autorização só poderia ser realizada pelo ministro do Interior e Segurança Geral. Foi aí que entrou em cena o nosso querido general Spinassi, e que concedeu a autorização em menos de 15 dias, tá? Enquanto o tempo médio era de pelo menos uns 3 meses. Tá? Então, o tempo e o momento da ocupação do cargo pelo general Spinassi foi muito interessante. Né? Olha a espiritualidade aí por trás mais uma vez. Então, o acaso desse fato não existe. Napoleão III nomeou o general Spinassi para ser o ministro do Interior e da Segurança Geral. Tá? E nós temos, né, que o general, então, ele exerceu esse cargo por apenas 4 meses, no intervalo de 7 de fevereiro de 1858 até 14 de junho de 1858. E dentro desse intervalo ocorreu a fundação da SPE. A sociedade contava com a colaboração de vários médiuns, pelos quais, né, seus membros interagiam com os espíritos comunicantes. Então a SPE foi fundada em abril de 1858, mas o seu lançamento foi notificado na Revista Espírita, edição de maio de 1858. Comparando datas, vemos que a fundação ocorreu o quê? No ano seguinte ao lançamento de O Livro dos Espíritos, ocorrido em 1857. Então o lançamento do Livro dos Espíritos, por sinal, foi o marco da chegada do espiritismo codificado no mundo terreno, entre nós. Enfim, o mundo foi presenteado com algo mais profundo, justo e lógico. Né? Algo muito além dos preconceitos religiosos, dos atavismos, das meras crenças, dos achismos e até dos ditos grimórios de magia. Então teve esse início, né, algo mais, muito mais complexo, elaborado em bases sólidas, né, o Espiritismo codificado. Um trabalho iniciado com participação da ciência, utilizando-se de métodos científicos que Kardec utilizou. Isso ocorreu há praticamente 1 século depois do início, por exemplo, da Revolução Industrial, em 1757. São datas importantes, tá, gente? Pois tanto a vinda de Jesus quanto o advento da doutrina espírita representam enormes avanços para a humanidade. Representam ferramentas, né, a serem utilizadas por todos nós, gente, em momentos cada vez mais críticos de transição planetária. Né? Ou chamado em civilizações antigas Ragnarok. Ou então juízo final, nas palavras ainda, né, de outras crenças. Então vivemos nos últimos instantes do planeta Terra como um mundo de provas e expiações. Estamos no fim da era da matéria, estamos em plena pandemia em 2021. E temos, né, e devemos demonstrar a prática do bem em tudo o que nossos espíritos acumularam de experiências em milhares de vidas sucessivas. Estamos bem próximos do ano de 2057, completando os últimos 300 anos. E em pouco mais, né, de 2000 anos dos ensinamentos do Cristo, da vinda do Cristo. Então a visão deve ser holística, ou seja, olhar com maturidade para todas as direções, com amor, em cenário amplo. É olhar para dentro e para fora de nós, ver o mundo que nos cerca e o universo fora dele também. Mas voltando aqui à SPE, ela teve sua sede em Paris, França, mudando de endereço em algumas circunstâncias. Tá bom? A sociedade era composta, né, a SPE, de membros titulares, sócios e membros por correspondência, e experimentou considerável crescimento nos 2 anos de funcionamento. A administração era feita por um diretor-presidente, assistido pelos membros da diretoria e de uma comissão. A sociedade foi fundada pelo professor Rivail, Nelson Allan Kardec. Kardec foi escolhido por aclamação como primeiro presidente. E ele foi reeleito sucessivas vezes. Kardec desempenhou o cargo, inclusive,
de presidente desde a criação da entidade até o seu falecimento em 31 de março de 1869. Então, ele era rigoroso, tá, gente, no cumprimento das disposições estatutárias e na disciplina da condução das atividades. E o espírito de São Luís, olha que bacana, foi o patrono espiritual da SPEE. Bom, aí agora, né, vamos ver mais um pouquinho sobre a cronologia, né, da revista Espírita, né? Vou botar aqui para vocês e até ampliar enquanto isso. Então, as reuniões da sociedade, em seu primeiro ano de funcionamento, foram realizadas às sextas-feiras, na rua de Valois, número 35, bairro Palais Royal, em Paris, a partir de 20 de abril de 1860, conforme consta inclusive na biografia de Kardec, de autoria de ninguém menos do que Francisco Thiessen e Zeus Van Tuyl. E ficou definitivamente instalada, né, a sociedade num imóvel alugado na rua Sainte-Anne, número 59, para onde, 2 meses depois, foi transferida também a redação da Revista Espírita. Tá? Era um apartamento muito simples, né, esse endereço, com apenas 42 metros quadrados de área, distribuído por 4 cômodos, dormitório, sala, banheiro e cozinha, onde fica, né, a entrada principal, essa parte. Então, em janeiro de 1858, é criada por Kardec a Revista Espírita, tá, gente? Lá na sua residência, na Rua dos Mártires, 8. E em 1º de abril do mesmo ano, conforme já falamos, foi criada a sociedade. Em abril, gente, de 1860, foi quando tanto a revista, desculpa, quanto a sociedade foram transferidas para outro endereço, a Passagem Sainte-Anne, endereço inclusive já mencionado, que eu falei de sociedade, agora com a Revista Espírita junto. Com o desencarne de Kardec, em abril de 1869, ocorre mais uma mudança de endereço. Saíram a revista e a sociedade do endereço de Sainte-Anne, agora para a Rua de Lille, número 7. E ainda em abril desse mesmo ano assume a presidência, né, no lugar de Kardec, o senhor Émile Malet. E logo em julho, tá, também é criada a Livraria Espírita, tendo como responsáveis quem? A esposa de Allan Kardec, a senhora Émile, né, a Amélie Baudet, né, juntamente com a médium Deslien. Então, as publicações da Revista Espírita foram interrompidas em alguns períodos, como, por exemplo, a Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? A Sociedade Espírita, ela muda de nome algumas vezes também, outra curiosidade. Primeiro tornou-se, em 1890, Sociedade do Espiritismo Científico. Depois, em 1893, ela se torna a Sociedade da Livraria Espírita. Tá? E agora vamos falar um pouquinho, né, dos membros, tá, da Sociedade Espírita Parisiense. Né? É importante dizer para vocês, tá, dizer que a documentação da Sociedade Espírita ela desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial. As informações mais preservadas dos associados são do período de 1858 a 1869. Nesse período havia cerca de 150 membros. Tá? A sociedade ela era composta de membros titulares, sócios e membros por correspondência, como até já havia mencionado antes. Os membros por correspondência são próprios das entidades científicas, como foi a SPEE. E de acordo com o relatório de abril de 1862, relatório esse publicado na Revista Espírita, né, também, a SPEE experimentou considerável crescimento nesses 2 anos, tá, de funcionamento, tendo 87 sócios efetivos pagantes, contando entre os membros, olha só,
dentre os membros, né, com cientistas, literatos, artistas, médicos, engenheiros, advogados, magistrados, membros da nobreza, oficiais do Exército e da Marinha, funcionários civis, empresários, professores e também artesãos. Agora nós vamos falar, né, sobre uma curiosidade, tá bom? Sobre ela, né? Um dos membros, tá? Vou colocar aqui o quadro para vocês acompanharem, né? Um dos membros, Sanson, né? Sanson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris e desencarnou no dia 21 de abril de 1862. Olha que interessante, após um ano de sofrimento. As informações sobre Sanson constam na Revista Espírita do mês de maio de 1862. Tá, gente? Olha só, quase 2 anos antes do seu falecimento, Sanson pediu para Kardec, através de uma carta, a realização de um desejo. Qual era o desejo dele? Ele manifestou nessa carta a vontade de ser evocado o mais rápido possível após sua morte. Sua pretensão era a de contribuir, tá, no mundo espiritual com os estudos da sociedade, da SPE. E Sanson se expressou, né, num trecho da carta, olha só, da seguinte forma, recorrendo aqui agora à minha cola. No caso de uma súbita separação da minha alma e meu corpo, venho lembrar-vos uma solicitação que já vos fiz há cerca de 1 ano. Ele, né, a carta dele pedindo ainda vivo, né? Que era o quê? A de evocar o meu espírito o mais rapidamente possível e sempre que julgardes conveniente. Então, Sanson, ele solicitou, por assim dizer, a sua autópsia espiritual, né? E assim foi feito. Ao morrer no dia 21 de abril de 1862, 8 horas após a sua desencarnação e 1 hora antes do enterro, ele foi evocado com sucesso em uma das salas da Sociedade Espírita Parisiense, da SPE. Seu espírito, ele se manifestou através do médium Lemaire, tá? E respondeu às perguntas. A primeira evocação se deu no dia 23 na Câmara Mortuária, tá? Lá no cemitério mesmo. E nos dias 25 de abril e 2 de maio do mesmo ano, né, de 1862, também aconteceram, né, as outras. Ele respondeu, então, questões assim delicadas, né, da situação do espírito após a morte. Olha que interessante, uma curiosidade para a gente também. E ele se disse muito feliz, né, por ser útil aos antigos colegas, né, da sociedade, né, e ao digno presidente, o professor Rivail, nosso Allan Kardec. É interessante, gente, destacar que uma das primeiras perguntas ao espírito de Sanson foi a seguinte. Olha só. Ao fim de quanto tempo recuperastes a lucidez de vossas ideias? E parte da resposta de Sanson foi a seguinte: ao fim de 8 horas. Então, todas essas informações, inclusive, constam do livro Céu e Inferno, para quem quiser saber mais. Tá? Na segunda parte, lá no capítulo 2, Espíritos Felizes, porque Sanson era uma alma elevada. Isso, inclusive, né, já aponta por que ele acordou após 8 horas. Então, o espírito de Sanson assinou, após esse evento, as seguintes mensagens: perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. E a outra mensagem está lá no item 10 do capítulo 5 também, do Evangelho segundo o Espiritismo. É lei de amor. Então, Sanson também enviou uma mensagem de alerta, olha só, além disso, num período crítico de saúde para o professor Rivail. Tá? Era um alerta, gente, sobre o movimento de divisão lá, né, entre os espíritos. Essa mensagem ocorreu no dia 4 de setembro. Era um momento em que a saúde do professor, né, de Allan Kardec, estava bem precária mesmo, até porque ele trabalhava muito. Tá? Bom, pessoal, então agora nós, né, chegamos a esse momento, né, de finalização dessa palestra, dessa homenagem ao nosso querido Allan Kardec. Né? Chegamos na parte final do Conversa de hoje.
Relembrando de forma resumida, né, após publicar o Livro dos Espíritos, Kardec fundou em janeiro de 1858 a Revue Espírita, Revista Espírita, e 3 meses depois a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a SPE. Mas antes da constituição da sociedade, né, da SPE, o grupo chamava-se Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, um nome provisório, tá? E já se reunia todas as terças-feiras na Rua dos Martires, número 8, na residência particular do professor Rivail, tá? Mas isso por um período de aproximadamente 6 meses antes da fundação da sociedade. Então, pelas páginas da Revista Espírita foram abordados, né, inclusive, assuntos de várias ordens, tá? Não apenas sobre os fenômenos, tá bom? Havia, por exemplo, dissertações da moral evangélica, da vida no mundo espiritual, das situações, gente, das situações em que as pessoas são submetidas no futuro, né? No futuro, no mundo espiritual e até em novas encarnações, de acordo com a prática dos bons e maus atos, ou maus atos. Então, assim, da revista, né, Espírita, foi possível, tá, apontar como funciona a justiça da reencarnação. É óbvio, né? Assim como a misericórdia divina. A justiça divina vem acompanhada da misericórdia divina, porque o Deus que Jesus nos mostrou é um Deus bondoso, não é um Deus punitivo. Quem pune é a gente, pelo aquilo que nós mesmos fazemos. Mas é bem, né, assim, bom destacar que muito antes de Kardec ter fundado a sociedade, surgiram, tanto na América do Norte quanto na Europa, diversas outras sociedades de investigações psíquicas, né, de fenômenos e por aí vai. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, como já havíamos mencionado, logo depois dos cérebros fenômenos, né, de Hydesville, envolvendo as irmãs Fox em 1848, fundaram muitos centros de investigação, por exemplo. Então, não partiu apenas de Kardec essas investigações da grande quantidade de fenômenos surgidos com o período de invasão dos espíritos. Tá? Os demais grupos foram apenas sociedades que realizaram sessões experimentais de mediunismo, mas pesquisaram. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi a primeira sociedade de caráter espírita, recobrando que foi falado no meio da nossa conversa aí, um pouco antes. Isto é, uma sociedade fundada e orientada com base na doutrina espírita. E isso significa que foi a única naquele momento que lançou mão dos 3 aspectos: ciência, filosofia, senso moral / religião. E isso foi algo inexistente antes de 18 de abril de 1857. Bom, a partir deste momento, né, nós vamos agora, tá, pessoal do chat, para a nossa prece de encerramento. Agora então, gente, vamos aí à nossa prece, né, de encerramento aqui da nossa conversa. Pessoal do chat, por favor, me acompanhe aí. Tá, vamos limpar agora as nossas mentes, mais uma vez. Vamos imaginar agora a cor verde de cura e vamos iniciar agradecendo a oportunidade de termos conversado hoje, de termos comemorado mais uma vez o aniversário do nosso querido Allan Kardec. E vamos pedir mais uma vez que as chuvas de bênçãos recaiam sobre nossos lares e quem porventura esteja colocando aí água, né, lá para ser fluidificado, que dos laboratórios medicinais da espiritualidade emanem fluidos que recaiam, né, sobre essas águas, né, de copos e garrafas, né, e que elas sejam preparadas, que possam nos auxiliar na manutenção da saúde também física. E assim sendo, nós pedimos aqui, né, mais uma vez, o auxílio à humanidade nesse momento tão complicado. Auxílio esse tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Auxílio, né, para que os encarnados possam saber, né, lidar melhor com esse sentimento de saudade do ente querido, recém-falecido, recém-partido, né, da matéria física.
e também auxílio para os irmãos desencarnados que estão no plano espiritual, né, não compreendendo, preocupados com quem está aqui, que todos, encarnados e desencarnados, recebam esse amparo, esse apoio da espiritualidade amiga, dos seus respectivos guias e mentores e demais espíritos amigos. E que assim, né, nós possamos ampliar a nossa percepção, a nossa capacidade de enxergar o mundo espiritual, entender essas energias, né, através do estudo e através também de nossas sensibilidades. Que assim sendo, que Deus, que está sempre conosco, no abraço de Mestre Jesus e com essa cor verde, pedimos à Mãe Santíssima por todos nós, que Irmã Celina leve à Mãe Santíssima nossas preces e orações e pedidos e agradecimentos. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Então, né, obrigado por contar com vocês mais uma vez aqui no canal para essa conversa, tá? Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de curtir os vídeos, tá? Esse vídeo, tem mais vídeos do canal, e também de indicar ele para outras pessoas, né, amigos e familiares, e também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Tchau, gente. Até mais.